Amigão, você que tá aí começando o podcast agora, não esquece de curtir, compartilhar, manda pra alguém que interessa no assunto, pra ver esse bate-papo bacana que a gente vai ter agora. Gente, hoje o convidado é muito especial, conheci ele no BNI também, apesar de eu ter visto ele outras vezes, mas a gente foi conversar mais do BNI. É o Dr. Marlon de Paula, especialista em impressoras, tá certo? Você até hoje eu não sei se é formado, em que você é formado. Você é uma incógnita pra mim. Eu descobri esses dias que você é roqueiro. Faz parte aí da turma do Rock and Roll aí de Itaúna. Pois é, conta pra gente. Nós vamos falar um pouquinho de mim. Primeiramente, né, bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Eu vim da formação técnica de técnico-eletrônica, né? Estudei técnico-eletrônica e acabou que, assim que formei, já caminhei para a área de impressoras, de multifuncionais. Aí depois eu fiz outros cursos, mas inicializou mesmo com essa área na época exigia, né, que o técnico que mexia em impressora fosse o técnico eletrônica. Aí por isso que depois da formação a gente já foi. Fiz também gestão comercial e MBA em planejamento e gestão estratégica. Gente. Eu comecei em 2001, né, a trabalhar, entrei na empresa, aprendi, estamos até hoje aí, há mais de 23 anos aí mexendo, 22 anos, né, na verdade. Essa parte do rock, a parte de impressora que você faz magia ocultista e tal, pra pôr aquilo lá pra funcionar, veio do rock. Um pouco, né, o rock tem esses mistérios aí. Porque, ou impressora tem uns negócios que você para de funcionar do nada, né? Simplesmente morreu. Aí você liga e diz, ô Marlon, a impressora morreu. Aí você deixa lá mexendo na impressora, daí 5 minutos. Ela tá falando de novo. A impressora acontece muito, tá dando barulho, igual o carro, né? Quando você leva no mecânico, chega lá, não dá o barulho. A gente sai de perto, o barulho volta. É magia ocultista. Impressoras, você tem que saber um pouquinho da parte elétrica, né? Tanto da parte voltada para eletrônica, quanto da parte mecânica também. Ainda os equipamentos têm uma demanda mecânica muito grande. Apesar de os equipamentos novos diminuírem bastante, mas as máquinas aí de 10 anos atrás, são máquinas de grande porte, né, que a gente fala de um volume de impressão grande, a mecânica da máquina é pesada. Acaba que a gente aprende também, tem uma noçãozinha boa sobre mecânica também. Porque é igual, a gente tem uma aqui, não é uma de grande porte, é médio porte, né, você falou? Sim. Que ela é pesada mesmo. Ela deve pesar uns 30 quilos, aquela impressora. É por causa da mecânica, né? Quanto maior a máquina, a mecânica mais pesada, principalmente máquina colorida, né? Quando vem a função das cores lá, para formar as cores, então ela fica bem pesadinha mesmo, mecânica pesada. Mas vamos voltar um pouquinho, essa história do rock. Quando começou essa história sua da banda? Na verdade, começou quando eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Eu sempre gostei de música, ouvi o rock, né? Sempre caminhado pro lado de rock. E eu fui criado em igreja evangélica. Existia sempre aquele, vamos dizer assim, um pouquinho de preconceito, né? Com o rock. Aí a gente fala que a gente veio aqui Itaúna para quebrar um pouquinho dessa, né, dessa imagem que o rock tinha dentro das igrejas, né? Na época, se a gente for pensar aí, né, 30 anos atrás, era um preconceito grande. A gente formou uma banda lá e veio em si tocando, né, trabalhando não só dentro de igreja, né, a gente fez uma amizade com o pessoal também, tocava em eventos fora da igreja, né, mesmo com as nossas letras sendo letras cristãs, a gente fazia rock aí rock gospel no meio secular, né, a gente quase tocava mais fora das igrejas que dentro das igrejas, porque havia esse preconceito muito grande. Tem, de rock gospel, cara, tem eu não sei se é Frei, eu sei que é em inglês. Ele toca com aquela roupinha de Frei. O cara é vocalista e ele toca um rock pesadaço, você sabe? Não, tem. Essa particularmente eu não conheço, mas tem bandas aí que são conhecidas no meio aí, referências e rock muito pesado. Quem não conhece é death, thrash, é pancada e é aceito no meio e no meio. E é gospel. Gospel, né? É um pouquinho, hoje nem tanto, né? Mas ainda sofri um pouquinho de preconceito. Né, esse cara eu achei bacana que eu vi essa matéria, tava lá, ele era não sei se ele rezava missa também. A matéria era alguma coisa voltada para esse ponto. Tem muito tempo. Minha cabeça primeiro é boa, não.
E aí ele tava com aquela roupinha de frei franciscano, para ficar fazendo corzinha rock and roll. marrom, e cantando rock pesadaço, raspando a garganta mesmo. É um evento engraçado que teve, Warner, foi que teve um evento de música voltada para novos talentos dentro da igreja, né? Dessa que a gente fazia parte lá. E aí o pessoal ia tocar e sempre, né? Você tinha que fazer uma gravação, mandar a letra da música. Pra eles fazerem tipo uma pré-avaliação, né? Aí esse ano tinha mudado. Você só mandava a letra, porque estava tendo uma aceitação bastante grande das igrejas e ia aí. A gente foi lá em BH e fez, tocou lá, tocou rock, foi assim, a gente não ganhou, lógico, né? O rapaz lá da MPB ganhou, diga-se de passagem, ele tocava muito bem, uma canção muito bonita, mas a gente foi a atração, cara. Viraram, recebeu a igreja, recebeu carta, a gente, né, teve que explicar. Quando teve outros eventos lá. Você mandou a letra foi aprovada. Passou beleza. Na hora que a gente começou a tocar, o pessoal ficou horrorizado. Falou, que isso, tocando desse jeito? Como que pode a igreja aceitar? Foi uma. Deu uma falação. Fantástico. Vamos dizer assim, a matriz lá de BH mandou uma carta aqui pro conselho aqui de Itaúna. O pessoal perguntar a gente, acompanhar, fazer tipo um acompanhamento. Que é isso que a gente estava fazendo, que não era muito correto caminhar por esse meio. Foi uma coisa que marcou e revolucionou. Hoje não, hoje é normal, né? Fantástico. Hoje tem até funk dentro de igreja aí, mas na época foi uma história que a gente fala que realmente teve uma quebra de paradigma dentro da igreja. É porque a banda de vocês tocava, pelo que você falou, metal pesado mesmo, né? No estilo death metal, thrash metal. E de fato, quem gosta de rock, a maioria das pessoas que gostam de rock gosta mais daquele rock mais melódico e tal. Sim, mais um pop rock, né? Você tem alguma gravação aí pra gente colocar pra galera? Agora não tem não, mas tem música gravada. Aí você me manda que a gente na edição vou colocar. Põe aí pra vocês ouvirem um pouquinho. Thrash metal do senhor. Dessa época não tinha, mas a gente tem algumas gravações feitas aí. Foi uma época boa, de aprendizado bom. A gente sonhava em ser astro do rock aí, né? Tinha os nossos ídolos, a gente estudava bastante música. Bacana. Mas música no Brasil, infelizmente, é pouco valorizado, né? Tem que valorizar um pouco mais. Não sei se é só no Brasil, não, viu? Eu falo que assim, eu gostava muito de música, tinha um sonho, né? Eu tenho filhos já, um casal. Queria muito que eles, por eu gostar de música, queria que eles caminhassem para essa área. Mas depois que a gente vira adulto, começa a entender um pouquinho as coisas, eu falo, não, de jeito nenhum. Infelizmente, músico no Brasil é sofrido, não é valorizado. Não, eu não sei se é só que não, porque você é igual pra fora. Você vê sucesso, poucos em vista da quantidade de gente que toca. Mas no rock, né, esse meio mais underground, aqui no Brasil tem um apoio menor. No entanto, tem várias bandas que saem daqui para fazer turnê na Europa e consegue pagar essa turnê sem gastar nada. Aqui no Brasil não existe isso. Qualquer evento que você vê de rock, você pode saber que 80% deles, as bandas estão pagando para tocar. Geralmente é uma ou duas atrações que consegue pelo menos ter o custo, né, de ida pago, o restante tudo tem que desembolsar. E uma ou duas bandas só que consegue realmente viver de música ou ganhar alguma coisa nesses eventos. Entendi. Então isso fora do Brasil é mais organizado do que aqui. E o meio rock, infelizmente, aqui no Brasil, teve uma queda muito grande e não consegue gerar retorno financeiro. O pessoal tem muito receio, né? Por causa, principalmente, por exemplo, do exemplo que você deu da música que você apresentou no concurso e o pessoal achou ruim. Tipo, a letra, tá lá a letra falando sobre o assunto que eles apoiavam, mas só o jeito de você tocar já ficou todo mundo contra vocês. Eu acho que até um pouquinho, não só isso, assim, porque se a gente for estudar a música, pegar algumas letras de bandas, né, com, tipo Halloween, tem letras positivas, Iron Maiden, que geralmente o pessoal acha que não entende a letra, né, são histórias, né, algumas histórias interessantes,
Mas existe esse preconceito de achar que rock é só coisa do mal, né? Vincula com coisa ruim, e não é. Mas assim, o que eu digo, eu acho que o que foi a queda um pouquinho foi a própria mídia, né, cara? O rock não vende, o rock não... Tem um público dele ali, mas não gera financeiramente o show, como gera... Tá na moda agora, novamente, o sertanejo, né? Então acaba que as grandes gravadoras visam lucro. Sim. E como tá... Essas outras esses estilos geram mais retorno, com certeza eles caminharam para esses outros retornos e deixou o rock um pouco de lado. Mas por que eu tô falando de rock? Por que eu tô pegando no pé do Marlon pra poder falar um pouco da banda? Porque parte do estúdio nosso aqui foi ele que me deu umas dicas pra gente poder montar. Porque ele entendia de som. E eu fui tentar entender por que ele entendia de som. Poxa, você mexe com impressora? Por que você entende tanto de som? Né? Aí tá aí, ó. Porque ele é algumas dicas, metaleiro. Trocou algumas ideias sobre, né? Ela falou sobre microfone, cabo, equipamento. O menino entende tudo. Um pouquinho, né? Nem tanto. Muito bom, ajudou demais. E aí, em 2001... Aí eu vim trabalhar numa empresa, né? Essa empresa é uma grande empresa aqui de Itaúna. Tenho orgulho de ter trabalhado lá. Ela atendia o Centro-Oeste mineiro inteiro. Eu falo que foi um grande aprendizado, que culturalmente também. Eu falo por que culturalmente. Quem trabalhou nessa empresa atendeu o Centro-Oeste mineiro inteiro. Então, quando você fala de cidades aqui de Minas, se a gente for pegar a 050... Eu cheguei a atender até Santa Rita de Cássia, que é, se eu não me engano, 70 ou 30 quilômetros de divisa com São Paulo. Cheguei a ficar alguns dias em Passos, ela tem uma sede lá em Passos. Então eu tive essa oportunidade de conhecer, né, o interior, bastante o interior. Eu não gostava muito de Itaúna, achava Itaúna pequena e tal, mas hoje a gente vê os benefícios, né? Gostei da cidade um pouco por causa disso. A gente ia conhecendo o interior, vendo a simplicidade. Com isso, o amor por Itaúna foi aumentando e reconhecendo os benefícios que tem nossa cidade, né? Que é uma cidade muito boa. Aí foi isso, então, né, em 2001, entrei nessa empresa, como ela atendia o Centro-Oeste mineiro inteiro, foi caminhando. Aí eu fui estudando, fui tendo outras ideias, aí eu fui para uma outra empresa, que estava começando nessa área também, desenvolver a área técnica, junto com eles, né? Esse sistema de locação. Em 2011 surgiu a oportunidade de uma cliente, vou até mandar um abraço para ela aqui, Eliane, que ela tinha o Xerox dentro da Universidade de Itaúna. Aí ela passou para mim, fez uma negociação assim de pai para filho, né? Cedeu lá para mim e falou assim, não, Márcio, você pode pagar do jeito que você quiser, do jeito que você puder, porque eu não tinha dinheiro para, né, para começar lá, e pelos valores que eram lá, né? A faculdade de Itaúna tinha um número muito grande de alunos, eram 3 salas de Xerox. Aí eu me desliguei dessa empresa e fui para dentro da faculdade. Entendi. Aí depois de 1 ano e meio, com a procura dos clientes, né, falaram, Marco, queria que você me atendesse, que voltasse a atender. Aí sim, em 2012, eu abri a Supercópia e a gente começou a fazer esses atendimentos. Hoje a Supercópia está atendendo bastante cidades também, né? Sim, a gente não atende né, como era nessa outra empresa, o Centro-Oeste mineiro inteiro, mas essa região aqui, mais voltada Centro-Sul, né? Lá de Divinópolis, Oliveira, Igarapé, essa região toda aqui, a gente abrange, consegue atender. Mas e aí, quando você abriu a empresa, como é que foi a questão das divulgações? Foi só boca a boca? Você fez algum trabalho? Então, no início eu falo que tudo é difícil, né? Hoje eu consigo refletir um pouco e eu falo assim, por que funciona no início? Por que você tem a sua empresa hoje? Ou alguém, né, que está querendo começar? Qual que é o segredo para dar certo? Eu falo para todo mundo, falo para você. Se você quer, você é capaz de fazer acontecer. Só aconteceu porque realmente eu quis. Né? Não me vangloriando aqui, quem sou eu para falar isso? Mas se você quer, você faz acontecer. Então quando a gente tem um desejo, a gente vira à noite trabalhando, corre atrás de clientes, né? A gente faz o que é preciso realmente para fazer acontecer. E como eu tinha essa vontade muito grande de sempre ter, né, algum negócio, né? Nunca pensei tão cedo em realmente seguir nessa área, mas quando surgiu a oportunidade eu comecei a visitar todos os clientes. Como eu já fazia um bom atendimento antes, né? O que eu falo também não é só porque eu era funcionário, eu sempre dediquei à empresa, vestia as camisas da empresa, corria atrás. E quando surgiu a oportunidade, assim que eu voltei nos clientes, já foi 80%
de caminho aberto. Chegava no cliente, se não tivesse oportunidade no momento, você falava, não, Marlon, com certeza, qualquer probleminha que tiver na impressora aqui, eu vou te chamar para você resolver. Então, nessa parte de captação de clientes, realmente foi boca a boca. Foi eu visitando, correndo atrás, batendo de porta em porta, né? Não recusando clientes. Tinha um nicho aí que não era tão explorado, que é o nicho de governo voltado para as escolas, né? Porque a escola dá um pouco mais trabalho do que o normal. E o pessoal não estava dando atenção devida às escolas. E eu comecei visitando escolas e com isso foi crescendo, devagarinho foi aumentando. Foi surgindo outras oportunidades e assim que começou, que foi o início de tudo. Top, cara. Estudar o mercado é muito importante, né? A gente vai abrir um negócio, a gente vê qual mercado que a gente quer pegar. Legal essa informação das escolas com a parte de impressora Sim, ser largada às moscas. igual você falou, o importante hoje quem está querendo abrir tem que estudar, né? Hoje existem várias ferramentas, né? Várias pessoas dispostas a ajudar, o próprio Senai consegue, né, te dar um plano de negócio muito bem formado, algumas faculdades, cursos baratos, você consegue achar bastante coisa na internet. Mas o que eu vejo de nicho meu, na época, realmente não foi estudo nada, foi de convivência mesmo, né? Ia vivendo e vendo essa procura, essa demanda, né? E fui para ela, né? Não fui brigando com empresa nenhuma, não fui... Foi realmente um nicho diferente, uma oportunidade diferente que foi as escolas. Bacana. E hoje ainda o foco principal é a escola ou hoje mudou? Sim, hoje como cresceu um pouquinho, aí eu digo que está quase 50%. O que era 90% era governo, né, que eram as escolas. Hoje já tem outras empresas, né? O cliente consumidor final também a gente atende um pouquinho. E está diversificado, então quase 50%. Mas eu posso falar que das cidades que eu trabalho, 80% das escolas é a Supercopa que atende. Né? Porque a gente consegue dar uma atenção especial, fazer um trabalho diferenciado e que a escola demanda. Outra coisa que foi um diferencial da empresa foi voltar um pouco para a área de informática. Por que surgiu isso também? Quando a gente começou a atender a parte das escolas, não tinha o pessoal que atendia a parte de informática. Né? Coisas básicas de computador. Né? A instalação de algum programa, resolução de algum problema, alguma limpeza, uma própria formatação, o conhecimento de rede que a gente tinha já por causa das impressoras. Né? E com isso as escolas ficaram um pouco encantadas. E com essa demanda a gente foi e fechou. Consegui atender a parte também de rede, de informática e a parte de impressora. Aí sim foi um benefício muito grande para as escolas, né, que elas sentiram a segurança e tinha realmente alguém que iria solucionar os problemas delas. Porque fora disso, elas tinham, assim, o processo é um pouco burocrático e quem não conhece geralmente não gosta de atender. Porque você tem que ir fazer o orçamento, esperar eles ter mais orçamentos de outros lugares para concluir o serviço. E geralmente o pessoal não gosta. Gosta de ir lá, já executar e fazer o serviço de uma vez. E como a gente já sabe como que a escola trabalha, a gente faz todo esse processo certinho. E quando chega o momento de dar manutenção, tanto na parte de computadores quanto de informática, a gente executa o serviço. Eu fui estagiário da prefeitura de Itaúna na parte de comunicação, né? E nessa época começou a ter muito problema nas redes, tanto dos computadores da prefeitura quanto nas escolas. Naquela época, quem tomava conta dos computadores da escola era o pessoal do TI da prefeitura. O que eu acho uma loucura, porque o tamanho, a quantidade de escola, a quantidade de computador que tem aqui dentro de Itaúna naquela época, que era 2000 quanto? 2005? Que eu trabalhei lá? Acho que foi. Não, 2005 eu estava na faculdade, deve ter sido 2007. Aí era a prefeitura que ainda tomava conta. E é muito doido, porque o TI da prefeitura tinha o quê? No muito 10 pessoas. Ainda pegava eu. Conta de tudo, pegava eu que tava na parte de estágio da comunicação, que eu gostava de mexer com computador, me chamava para ajudar eles a arrumar trem. Então, hoje ainda sofre um pouquinho isso. Por exemplo, vamos falar das escolas estaduais, né? A regional aqui é Divinópolis. Aí lá, se eu não me engano, são 4 técnicos também que tem que dar conta da regional do Centro-Oeste Mineiro todo, que é Itaúna, Itaúna, Carmópolis, Oliveira, Cláudio, Divinópolis. São muitas escolas.
E teve uma evolução muito grande, né, nessa parte de informática dentro das escolas. Hoje os diários são todos eletrônicos, a parte de secretaria é tudo eletrônica. E o pessoal adaptou, né? É o pessoal que tinha uma função, é uma secretária, que já está um tempinho dentro da escola, que migrou para a parte, né, de informática, não é um rapaz que fez um estudo, está começando agora. Entendi. Então, realmente, eles não conseguem. E com essa oportunidade, esse nicho diferente, foi aonde que a gente viu a brecha e conseguiu fidelizar o cliente nessa área. Porque o pessoal sempre teve muitas dúvidas, né? Como que usa, como que instala esse programa, até funções bobas, né? Simples, né? Para alguns, o pessoal tinha dificuldade. Hoje eles têm confiança, liga para a gente resolve. Então, você identificar um nicho, né? Identificar uma oportunidade e querer fazer acontecer, né? Eu acho que é capaz de realmente você conseguir captar, conseguir mais clientes, né? E não só dentro da escola, por exemplo, que é o meu nicho, né? Acaba que a pessoa via que a gente atendia direitinho, foi para uma empresa, levou a gente para dentro da empresa, abriu um escritório, levou a gente para dentro do escritório. Então, você fazendo um bom trabalho no começo, pode ter certeza que eles vão te levar, né? Os seus clientes vão te acompanhar pro resto da vida. O boca a boca funciona bem demais, né? A gente vive falando isso aqui, né? Eu e Larissa, quando a gente grava os podcasts, a gente fala. Porque por mais que a gente faça o trabalho de mídias sociais para divulgação, o boca a boca, ele é muito relevante. Que seja o boca a boca fisicamente, né? Ou a pessoa fazer um comentário online, ou a pessoa gravar um vídeo, a pessoa comentar com uma pessoa ou outra, a divulgação é muito mais forte. Sim, esse boca a boca está mudando, né? A gente não pode pensar que o boca a boca, como você falou agora, não é só eu vou comentar com um e falar, não, tá mudando. E realmente faz total diferença. Por exemplo, se eu gravar um vídeo aqui falando sobre, né, esse novo estúdio que você abriu, com certeza é uma propaganda boca a boca. Que eu tô falando alguém que me segue, que me assiste, que vai ver, vai falar assim, ó, deixa eu dar uma checada aqui, deixa eu ver como que é esse realmente. Tiver dúvida ainda, entra em contato, ó, lá funciona mesmo, né? Principalmente no interior, né? A gente for olhar essas cidades do interior, funciona muito. O pessoal ainda liga, você postou tal coisa, posso confiar? Lá é bacana? Não, pode ir lá, pode comprar, o pessoal presta serviço direitinho, tem estrutura legal, pode ir, pode confiar. Então a gente acreditar que esse boca a boca está mudando e que ainda é uma ferramenta fantástica, né? Então, hoje, Arlen, o que acontece? A gente vem desde 2008 esperando a redução de papel no Brasil, né? Sempre teve algumas crises, eu lembro certinho na crise de 2008, com esse avanço tecnológico, só, gente, vamos tentar conversar com o cliente, renovar os contratos, né? Vamos tentar manter contato por 2, 3 anos, que realmente o papel vai acabar. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, né, com o aumento de tudo, mais empresas, uma demanda maior, mesmo que o papel diminui um pouquinho, aumentou bastante o número de papel. E o que a máquina, né, essas impressoras teve de avanços tecnológicos, né? Hoje existe uma demanda muito grande sobre bilhetagem e sobre os GED. O que seria a bilhetagem? A bilhetagem é um controle total de impressões que você faz. Existem softwares que fazem esse controle total. Um exemplo, a gente atende multinacionais que tem uma demanda muito grande de impressão. Aí um exemplo, acontece de um estagiário, está estudando lá, aí imprime um livro. O rapaz tem um dever de casa da filha, vai lá e imprime, né, gerando gasto para a empresa, né? Algumas empresas não permitem isso. E o que esse software faz? Ele grava a primeira página, o nome do arquivo, dá permissão de volume de impressão. Tá? Por exemplo, você pode imprimir apenas 500 páginas por mês. Atingiu esse volume, ela trava. Não faz Você tem que pedir o rapaz responsável para fazer a liberação dessas páginas impressas para continuar a impressão. Então, para grandes empresas, umas empresas que têm, né, uma organização um pouco mais elevada ou um processo um pouco mais burocrático, isso realmente funciona, né? Consegue reduzir até
de 50% a 60% na parte de impressão, com esse software de bilhetagem, né? Como eu apresentei lá hoje sobre o GED, o que seria isso, né? Realmente é o controle de dados da sua empresa. Hoje, dentro de uma impressora, a gente consegue jogar um sistema para dentro dela. Uhum. Esse sistema é ligado ao computador, mas não depende ao computador, né? Um exemplo bem prático que a gente dá e fácil de entender é no igual, por exemplo, o Cicobi aqui Centro-Oeste, ele trabalha com esse sistema. Um exemplo, eu estou abrindo uma conta lá, aí eu tenho que escanear todos os documentos, né? Uhum. Aí gera identidade, CPF ou carteira de motorista, algum comprovante de endereço, né? Se for de empresa, tem que contrato social. Aí como que funcionava isso aí antigamente? Aí eu tinha que ir lá, você tinha que contratar uma pessoa, ela escaneava, ia no computador, renomeava, mandava para uma pasta de backup, aí a central mandava para a central ia, armazenava esses dados. Hoje como que funciona? Na máquina você já digita, tô falando do processo deles, né? Uhum. Você já cria um CPF, por exemplo, o Marlon vai lá, vai digitar meu CPF, é criado meu CPF. Uhum. Todos os meus documentos que eu escaneio aqui já é locado dentro de uma pasta da matriz. Oh. Qualquer, em qualquer outra sede que eu for, né, ou agência que eu for, qualquer documento, estou precisando de um documento, um exemplo, né? Eles digitam lá meu CPF, vai ter acesso a tudo que tiver escaneado já. E só nesse processo. São Bacana. pouquíssimos cliques que gera já um arquivo e que faz esse controle total. Então, advogados podem usar isso, né? Cartórios utilizam muito isso, né? A gente consegue marcar, por exemplo, no canto superior do documento tem um número, um exemplo, nota fiscal. No canto superior tem o número da nota. O próprio sistema consegue identificar, colocar esses números em ordens, né? Gerar o sistema, você pode pesquisar, por exemplo, você está dentro de um cartório, aí você quer perguntar, o seu bisavô que faleceu, você tem o nome dele, o segundo nome, a data, né? Você consegue, com poucas pesquisas, já achar todos os documentos referentes a essa pessoa. Então, essa parte de GED evoluiu bastante. No Brasil, não deu a evolução que a gente achou que ia dar quando, né, surgiu esse novo sistema, mas já está atendendo bastante gente. Para controle de empresas é fantástico. Isso provavelmente porque no começo já era mais. O valor de investimento era mais caro, né? Era mais barato você pagar o funcionário para fazer esse processo todo manual, que é a preguiça danada, né? No início estava desenvolvendo ainda, né? Algumas coisinhas. Realmente no início tudo era mais caro. Mas a gente achava que realmente ia ser o futuro. Ainda dizem que isso vai ser o futuro, né? Isso é fantástico. Cortar a impressão e ser realmente tudo digital. Mas está caminhando a Passos passos, lentos. a passos lentos. Não foi toda essa evolução que a gente Mas achou isso que é seria, não. fantástico, né? Eu acredito fortemente que vai continuar por causa da economia que vai gerar. Porque o papel tá ficando mais caro, porque não sei se é porque tá havendo escassez, mas tá ficando mais caro o papel comum. E é muito mais difícil, além de organizar, quando você precisar pegar ele, você precisar fisicamente em algum lugar e Outra coisa que é procurar, né? caríssimo, né, é o espaço físico, né? Você vai ter um exemplo que eu usei do banco, né, para você ter os arquivos guardados aí dentro de um banco é absurdo. Tem banco que tem que ter salas separadas de arquivo, espaço grandíssimo para guardar papel, né? Meu sogro não é um banco, acredito você ou não, meu sogro não é um banco. Ele mexe com aposentadoria, né? A casa dele, se ele juntar todos os papéis dele organizadinho, ele enche um quarto. Que Então, ele fica guardando documentação de cliente que ele não gosta de jogar fora, que ele é muito organizado. Você enche um quarto de papel dele que ele é só um advogado, não que seja pouca coisa, ele é um advogado que faz aposentadoria pros outros. É muito agora papel. imagina uma grande empresa, né, uma É, multinacional que tem os processos, né, um pouco mais burocráticos, junta bastante papel. E hoje doido. você tem a oportunidade de colocar até em nuvem, né? Então, realmente, você só com um computadorzinho básico ali, você já consegue ter acesso, a facilidade de estar em qualquer lugar, né? Não precisa ser específico. Um exemplo, voltando ao seu sogro, né? Se estivesse em qualquer lugar, ele podia acessar no celular
e conferir alguma coisa, ter alguns dados, alguma coisa de um cliente que fosse importante. Ia facilitar demais para ele. Não sei se vai. Eu vou falar com ele dias, mas acho pouco provável. Bem Tem que ter resiliente. um pensamento um pouquinho mais. O Ele. pessoal ainda do interior costuma ter um pouquinho de receio, né? Gosta do contrato ainda Gosta, ele carrega os treinos assinado, tem que ser na pastinha, mão, ele né? Até quando vai fechar o contrato, gosta de assinar, conferir tudo ali. Uhum. Então, o digital ainda tem um pouquinho ainda de dificuldade em introduzir no Mas essa interior de questão. Minas, mas é bacana, uma ferramenta muito útil. Não, essa questão de organização é fantástica, porque ele já faz o OCR, né? Pelo que você está explicando. Sim, Converte isso em tudo em texto pra você pesquisar. E, gente, se eu trabalhasse com um pouquinho mais de contrato do que eu trabalho, eu com certeza contrataria esse serviço, porque isso é mágico. agiliza e não só com o custo físico, né? Você ganha para frente. Se você precisar de um dado aí de um cliente seu, de um contrato que você fechou, né, há 10 anos atrás, você vai ter que pesquisar, ter que parar, correr atrás, ver se encontra, né? Tem E uma no gaveta digital, escondida ali dentro. no digital você vai digitar ali, pesquisou, tem as palavras-chave, já consegue. Até todos acesso a todos os documentos. E eu acho essas tecnologias muito bacanas, cara. Ajuda demais a vida da gente. Outro software tem interessante, né? Que a gente está acreditando que vai desenvolver muito, é alguns sistemas de impressão. Por exemplo, tem um sistema que chama Follow Me, que é o quê? Você dentro de uma empresa, você consegue imprimir em qualquer impressora. Hum. A gente, né, instala esse software, aí, por exemplo, você manda imprimir. Aquela impressora está ocupada, aconteceu algum problema, ou você está em outro setor, você digita um código na máquina, ou chega com o seu crachá, coloca o crachá na máquina, vai sair a sua impressão. Não precisa ser direcionado, né, a uma impressora específica. Esse também é um software interessante. Veio com a função para a faculdade, né? Que você criava um totem de impressão numa faculdade. Uhum. Aí de qualquer lugar, estou no trabalho aqui, você mandava imprimir. Chegou lá na faculdade, você passava o seu crachá, digitava o seu código, conseguiria retirar essa impressão de qualquer lugar. Tem algumas tecnologias que é pouco usada, mas é interessante. Porque aí você manda para uma central de impressão e ela Isso. procura impressora. Ou que está mais próximo de você, ou que está mais vazio. Que você chegar e digitar, ela automaticamente busca esses pullers de impressão do servidor e imprime. Essas gráficas rápidas são maravilhoso. Tem várias funções, né, dentro de empresa, é legal, para você ter um controle de quem está imprimindo. Né, talvez você está em um setor diferente, precisa deslocar outro setor para buscar a sua impressão, ou pedir alguém para imprimir. Aí tem que parar o funcionário, ou imprime isso para mim, eu vou te mandar no e-mail. Não, você mandou imprimir ali, já chega na máquina e já consegue imprimir. Fantástico. Tirando esses códigos, né, de segurança, um documento que ninguém possa ver, de sigilo, você chegou com um cartãozinho, libera a impressão na hora. Digitou o código na máquina, consegue liberar. Algumas até com digital, você coloca, consegue liberar a impressão. Então tem bastante tecnologia, não tão usada, né, mas consegue tudo integrar nos equipamentos aí. Sabe quem imprimiu, eu falei, dá o controle total. Quem imprimiu, quando imprimiu, salva o primeiro arquivo, né? Você quer conferir lá os nomes? A média de impressão do Marlon é 2.000 páginas por mês. Mas em agosto ele imprimiu 5.000. Por quê? Manda uma pesquisadinha aqui. A gente consegue... Imprimiu 2 livros pelo de menos RPG. o nome do arquivo, que você não consegue alterar. Você pode mudar o arquivo, mas ele consegue captar. E ainda a primeira página, para ver se realmente é aquilo lá que o arquivo está correto com impresso, né? Aí, Existe muita coisa. O patrão vai lá até a capa de RPG. Primeiro aqui. Mas existe, cara. Já teve casos de... Eu imprimi aqui esses dias. Eu comprei um livro digital e falei, vou imprimir esse trem, que vai ser mais barato. Eu acho que foi a pior besteira que eu fiz. 400 páginas eu imprimi aqui na impressorinha, não. Dava quase o preço do livro, né? Pois é, vou comprar o preço do livro. Fui pôr o trem no papel e falei, devia ter comprado, porque eu já paguei o livro digital. Mais os trem que eu imprimi, mais encadernação, mas acho que saiu o preço do trem. É um fato curioso, eu não dou conta de ler. Se eu imprimir na máquina, impressora, né? Se não for o livro, realmente o livro bonitinho, vamos dizer assim, impresso por impressora, eu não leio. Não dou conta. Eu começo a ler, já desfoco. Aí eu começo a ver se tem defeito na página, se tem alguma pinta, se tá um pouco torta. A impressora tá boa, não? Se tá boa, se não tá. Né? É normal, né? Eu não consigo ler. Sei como é que é. Eu vou vendo peça de edição de vídeo, esses trem.
Pesa pra mídia social também, a primeira coisa que eu faço é caçar defeito. Repara tudo, né? Tem que, mano, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal. Teve um errinho aqui. Edição, Larissa não percebe. Ainda não. Não. Edição Você de foca áudio, em tudo, né? vídeo. Começa a focar, o microfone tá em tal lugar, tá a qualidade, o som estourou, não estourou. Eu sou apaixonado com áudio já tem muito tempo. Eu, desde os 16 anos de idade, eu mexo com áudio. Pai em Rato Pirata, já ajudei pessoal que fazia festa, né? Levava som e tal. Aí eu aprendi a mexer com mesa de som. Não sou profissional em nada, não, mas eu sei tem um fazer se conhecimento, precisar. Aí eu fico prestando atenção nesses trem, cara. Eu mexo com SoundForge desde os 16 anos de idade. SoundForge é um precursor do Audition, que hoje o pessoal usa. Ele era da Sony, na verdade. Eu esqueci o nome do programa que veio depois de SoundForge. Ele era da Sony. Aí eu gosto, eu vejo esse trem e falo, esse aqui tá com defeito. Tem um zoadinho cá no final. Pra eu colocar esse podcast funcionando sem ter barulho, filho. Sem chiado, sem... Nossa, eu fui um pouquinho de trabalho, né? Lá, você tá chato demais, tá caçando pelo em ovo aí, ó. Eu não, tem que ficar liso. Pode ter zoeira, não, você tá doido. É engraçado, né? Quando a gente gosta do negócio, faz acontecer, esses pequenos detalhes, você começa a reparar em tudo. Eu vejo jornal, vejo filme, apareceu a impressora lá, acabou. Já era, já nem sei o que mais é notícia. Vou perder ali uns 5 minutinhos do filme. Que é focado na impressora. Aí começa a pensar. Deixa eu ver se essa impressora é boa mesmo. O que tá fazendo, o que tá falando que vai fazer. Vai buscar a impressão, tô reparando se tá saindo direitinho, se não tá. No jornal, né? Ó, tem impressora, tem um adesivo de alguma empresa, não tem. Fantástico. Repara tudo, desfoca, não tem jeito. É porque gosta, né? Quando a gente gosta do que faz, não tem. É muito bacana. Não tem como. Uma das coisas que a gente faz aqui no programa é abrir um espaço para o entrevistado perguntar pra gente, né? Tanto pra mim quanto pra Larissa. Larissa hoje tá tomando conta do som, viu, gente? Ficar ruim a culpa é dela, não é minha. Para perguntar pra gente alguma coisa voltada pra comunicação. Alguma dúvida que você tenha, tanto de mídia social, qualquer área que a gente possa tentar responder para te ajudar. Sobre até o próprio podcast, né? Que eu gosto bastante, vejo bastante. Como você acha que está sendo a aceitação? Eu sempre falo que voltado para o interior. Como eu tive uma abrangência muito grande no interior de Minas Gerais, né, vi que é diferente, vi que o público é diferente, vi que é uma necessidade diferente e tem assim uma demanda muito grande. Só que o que fazer para alcançar, você acredita, um pouquinho esse interior de Minas? É interessante isso mesmo, né? A propagação de divulgação de qualquer produto que você faça no interior, ela é mais lenta, porque demanda muito do boca a boca, que a gente falou mais cedo. Então, vou pegar o exemplo nosso aqui do podcast nosso. A gente já está no 27º episódio, né? É bem novo ainda, 26 episódios é bem novo. A gente está soltando agora um por semana. E como é que a gente está aumentando nosso alcance? Com todo entrevistado que vem, ele faz o compartilhamento. Isso vai chegando para pessoas novas. E aos pouquinhos a gente está aumentando, com isso, os nossos seguidores. E está aumentando o número de download. Obviamente a gente disponibilizou em várias plataformas, né? Para facilitar a vida das pessoas. Então o cara hoje que tem iPhone, ele vai lá no Apple Podcast, ele pode procurar lá, Integra Chats, que ele vai achar nosso programa. A pessoa tem Android, o Android tem vários programas, mas o Google Podcast está lá, está no Amazon Music, está no Spotify, porque a gente foi fazendo os cadastros nessas plataformas para divulgar nosso podcast, de maneira a pessoa que procurar, tiver mais facilidade em procurar qualquer dessas plataformas, a gente vai aparecer. Mas o principal meio de divulgação nosso hoje é o entrevistado. O entrevistado vem e ele faz essa divulgação junto com a gente. Outras opções que a gente usa, né? Por exemplo, a gente poderia fazer um anúncio do podcast num tráfego pago, entendeu? Para divulgar o podcast para quem gosta de conteúdo. Então a gente falou de um conteúdo de marketing e tal, a gente pode fazer um tráfego pago para essa parte que aí vai aparecer para mais pessoas no tráfego pago. E os cortes, que a Larissa bem lembrou aqui, é uma ferramenta que o YouTube hoje está entregando demais. Os cortes hoje, o YouTube tá com lançou esse produto novo dele lá, que é o Shorts. Então você coloca o corte lá e ele aparece para mais pessoas. E aí essa pessoa vai ver o corte, se ela interessou pelo corte, ela vê seu programa. Assistindo. Existe uma resistência porque o pessoal fala assim, nossa, mas é muito tempo, né?
1 hora, 50 minutos. E é engraçado que a gente que gosta de podcast Não tem percebe, podcast de 4 horas e a gente Não assiste ele percebe. inteiro. Não percebe. Mas aí esse público novo, ele tem essa resistência em relação ao tempo. Mas aí o corte, ele é um trem que ajuda a divulgar. Porque a pessoa vai vendo e tal. E aí quando ela percebe que ela pode ouvir o podcast lavando uma vasilha, fazendo um almoço, limpando a casa, arrumando um carro, fazendo qualquer atividade secundária, e o podcast fica lá de fundo, contando pra ele uma história, tendo uma conversa, aí ela gosta. Porque vira uma companhia, né? Igual a pessoa que vai fazer alguma coisa e deixa a televisão ligada pra não ficar sozinha, você tem um podcast. O podcast pode ser em vídeo, que pra mim foi o que fez o podcast estourar, foi trazer ele pra vídeo. Eu acho fantástico, porque é uma plataforma que eu ouço desde 2005. Podcast aqui no Brasil existe desde 2004. Em 2005 eu comecei a ouvir o pessoal do Jovem Nerd. E o áudio fazia sucesso com algumas pessoas, mas não era tanto. Agora que saiu em vídeo, é fantástico. Estourou. O vídeo conecta mais. As pessoas querem saber quem tá por trás da voz. Ela quer ver a cara daquela voz. Da pessoa. Eu não, geralmente a cara é feia, a voz é mais bonita. Do Number One e de outras empresas que o Number One faz parte. Ele tem o podcast Geração do Valor, que é um podcast muito conhecido, mas também é menos. Tem menos podcasts voltados para esse público. A gente falou de uma pesquisa que saiu, a Podpesquisa, que saiu ano passado, aí eles têm listado lá os tipos de podcast que são mais procurados. Hoje em dia, mais é entretenimento. O pessoal gosta de ouvir informação, mas o entretenimento tá lá no topo do topo. Entendeu? É muito legal. Mas aí a divulgação que eu vejo que é uma maneira legal de fazer é isso, é o boca a boca. Que é onde você pega mais público. É igual você está fazendo aqui agora com os empreendedores, né? Até o pessoal do interior mesmo vê que é possível, vê que é acreditar, se eu tiver uma ideia diferente. Isso. É mais fácil entrar em contato, né? Buscar informações. É bastante interessante. A ideia nossa quando a gente lançou era bem essa, de mostrar para a pessoa que está assistindo que não é difícil você começar um negócio seu. Não é complicado, na verdade. Difícil é para todo mundo, né? Outra pergunta que eu tive pensando aqui. Você vai ceder o seu local aqui também para quem quiser? Por exemplo, eu quero fazer um podcast sobre impressoras. Você vai ceder aqui para... Como que vai funcionar? A gente montou aqui para a gente fazer o nosso podcast, para a gente divulgar nossa expertise, mas sim, a ideia de alugar ele para terceiro sempre existiu, né? Então já tem pessoas que estão fazendo os contatos com a gente, mas se você quiser alugar, é só entrar em contato com a gente. Estrutura bacana, tudo, profissional, tá fácil então. Tá fininho, tá aqui gatinho nosso podcast, ar-condicionado, pra gente ficar bem fresquinho aqui. Tem tudo. A acústica nossa é muito boa, tem plantinha. Que talvez se alguém tem vontade, né, quer começar, já começa com a estrutura bacana, aí a gente profissional. Entrega tudo pra pessoa. Legal. O equipamento nosso aqui, a gente pode ter mais, se a pessoa quiser gravar com mais de 2 pessoas, a gente consegue. Se a pessoa quiser fazer um mesa cast, né, que é pôr mesinha pra ficar tomando uma cervejinha e tal, eu não aconselho, porque no final do podcast tá todo mundo doido. Mas se quiser, dá pra fazer. Pode, né? Pode. Aí volta pro início do nosso podcast que a gente tá falando, né? Se você quiser fazer acontecer, existem ferramentas, existem locais, né? Você pode fazer e vai fazer. Tem vontade de gravar, de fazer alguma coisa, é uma oportunidade, ó. Vem aqui e grava. Né? Quer fazer acontecer, corre atrás, viu um entrevistado, ligue pro entrevistado. Então, outra frase que eu acho interessante, que eu acompanho bastante, até o Douglas Ninja, Douglas Vegas, né? Tem bastante corte na internet dele aí, que eu gosto muito, que ele fala, né? O plantio, né? Ele sempre comenta assim, já foi bastante podcast diferente, né? O plantio é opcional, né? A colheita é obrigatória. Isso é uma frase que eu fico de uns 2 anos para cá, eu tenho pensado bastante nela, que é o quê? O que você quer plantar, né? O que você realmente quer fazer acontecer? O que você vai plantar? Você quer gravar algo diferente? Quer? Então planta realmente uma coisa de qualidade. Perde um pouco do seu tempo de estudo. Talvez o investimento não tenha condição de montar uma estrutura toda dessa. Ah, não, mas eu conheço o cara lá de Itaúna, eu vou deslocar aqui na cidade do interior, vou vir para cá. Então quer fazer acontecer? Vem e plante. Porque colher você vai colher certa, né?
O plantio é opcional, você escolhe o que você planta, mas você vai ter que colher aquilo que você plantou. Se você começar, não só tem vontade, mas não está plantando nada, no dia de colher você vai colher nada. Vai colher frustração. Né? Então, corra atrás dos seus sonhos, acredita, faça acontecer. Se tiver alguma ideia, né, não voltado só para podcast ou, né, ver os outros entrevistados aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que passou por aqui vai estar de braços abertos a te receber, tirar alguma dúvida, te dar uma ideia. Né? Então, corre atrás, acredite nos seus sonhos, você é capaz, você consegue. Não é fácil, né? Não é aquela maravilha toda que todo mundo pensa, não, vou começar, vou acreditar e vou. Não, vai ter muitas lutas, batalhas, mas se você quiser, você faz acontecer. Então, se tem um sonho de gravar, de começar alguma coisa, tá aí uma oportunidade, né? Sim, e a gente tá aqui para ajudar também. Marlon, deixa suas redes sociais aí pra gente. Então, quem, né, tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato aí, pode mandar o direct lá no Marlon Supercópia, né? Que a gente demora um pouquinho, mas a gente consegue responder todo mundo. Eu já aviso que demora um pouquinho, porque tem algumas pessoas que são um pouco mais ansiosas, né? Aí, como chega um número um pouquinho maior de mensagem, a gente tem um pouquinho de dificuldade para responder a todo mundo, mas pode mandar lá que a gente vai responder a todo mundo. Show de bola, Marlon. Muito obrigado, foi muito divertido. Valeu demais, meu cara. Prazer foi todo meu. Como eu disse, né? Eu gosto bastante desse mundo de podcast. E participar disso aqui foi um prazer imenso. Surgindo mais oportunidades, com certeza. Com certeza. A gente está aí para poder participar. Se sinta convidado para a gente voltar e falar mais de rock. Isso aí, vamos sobre rock. Só sobre as lendas dos rock, instrumentos. Isso. Sobre os áudios antigos. Vamos fazer assim. E depois você manda para mim o videozinho que eu vou colocar no final do podcast. Vamos ver se Vamos ver se meu agente vai deixar, né? Tem todo um contrato, né? Com distribuição de imagem, né? Com gravadora, né? Se eles permitirem, a gente vai divulgar, sim. Vai ser top. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até mais.